Meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por esse dia de hoje, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés, falando aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de EBD, a mais uma lição, onde nós iremos aprender mais da palavra do Senhor e onde iremos crescer na graça e no conhecimento. Desde já peço sempre que você possa ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos eventos, nossos cultos. Todas as vezes que subir uma live, você está ciente, está sabendo, interagir conosco. Também peço, se for possível, para você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder, nos ajudando a distribuir a palavra do Senhor, a divulgar isso para outras pessoas e que o Evangelho seja propagado e que vidas sejam alcançadas. Então tenha a liberdade de compartilhar. Lembrando sempre que o nosso chat sempre está ao vivo para você participar conosco, interagir. Seja sempre bem-vindo. Será um prazer ter vocês aqui conosco, interagindo nessa aula. Hoje a nossa modalidade está um pouco diferente, como de costume, vocês costumam nos acompanhar e ver aqui. Hoje temos 3 convidadas aqui, a qual nós iremos conversar, iremos bater um papo sobre a nossa aula de hoje. É a nossa última lição, fechando mais um trimestre, fechando mais uma aula. Hoje será bem diferente e acredito que será bênção para nossas vidas. Bom, então desde já quero apresentar a nossa irmã Miriam. Bom dia, minha irmã, graça e paz. Bom dia, paz do Senhor. Espero estar aqui somando para que os irmãos que estão nos assistindo venham a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa irmã Cristina, graça e paz, irmã Cristina. Amém, a paz do Senhor. Manhã de bênção, né? Como todas as manhãs que nós temos, né? Na presença do Senhor, essa não vai ser diferente. E que o Senhor nos abençoe, que a boa mão do Senhor esteja aqui conosco, mais essa lição, a última, né? Do nosso trimestre. Amém. Nossa irmã Rosiane, bom dia, minha irmã, graça e paz. Bom dia, paz do Senhor, a todos vocês que estão aí nos escutando nesta manhã. Nós sabemos que é a última lição, como a irmã Cristiane já falou, e tenho certeza que, como foram as outras, essa também será bênção, vai nos agregar conhecimento para nós e para todos que estão à escuta, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Deus seja louvado. Então hoje será nesse modelo. Então seja sempre bem-vindo a estar conosco. Vamos orar, como de costume. Eu estarei orando. Normalmente sempre os convidados oram, mas vamos mudar hoje. Então hoje eu estarei orando e estar entregando na mão do Senhor essa nossa aula. Bendito e eterno Deus, Pai, quero te agradecer por esse dia de hoje. Obrigado pela tua graça, teu amor e tua bondade. Obrigado pela sua fidelidade, meu Senhor. Mais uma aula aos alunos que estão nos ouvindo, que o Senhor venha nos abençoar. Deus esteja presente em nosso meio, nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer na sua palavra. Tenha liberdade de nos ensinar nessa manhã e que seja uma manhã produtiva para a glória do nome do Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na última lição, lição de número 13, dia 29 de setembro de 2014, fechando mais um trimestre. A nossa lição é a da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a lição de número 13, falando sobre o livro de Esther, nós iremos falar sobre Esther, a portadora das boas novas. Nós temos um texto áureo que se encontra em Esther capítulo 8, versículo 16. Lembramos sempre que você que tem a lição tem a liberdade de acompanhar conosco e você fazendo suas anotações à parte. Se você não tiver uma lição, mas tiver a sua Bíblia, pegue, acompanhe os textos conosco, porque será de grande proveito. E na sua correria do dia a dia, do trabalho, você não está com um nem outro, mas está nos ouvindo, que Deus te abençoe, seja alimentado pela palavra do Senhor. E todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja para assistir essa aula, será sempre bem-vindo e um prazer recebê-los. Tá bom? Então vamos lá. Texto áureo, Esther, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo.
humilhação em honra. Temos uma leitura bíblica em classe, que está em 3 capítulos do livro de Esther. Por que isso? Porque até hoje nós estudamos os capítulos anteriores, estão todas a história final. Então esses 3 últimos capítulos agora é o que vão fechar, vão botar a coroa nessa nossa palavra final. Então por isso, 3 textos bem referentes. Capítulo 8 de Esther, versículo 4 ao 8, Esther capítulo 9, versículo 29 ao 31, e Esther capítulo 10, versículo 1 ao versículo número 3. Então, normalmente eu também tenho o hábito de ler, mas como temos as nossas convidadas, vou compartilhar com elas essa leitura bíblica em classe e as nossas irmãs estarão lendo conosco. Então, a nossa irmã Miriam, peço para que possa ler Esther capítulo 8. Amém. Esther 8, versículo 4. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Omedata, e o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Versículo 6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Versículo 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Graças a Deus. Esther capítulo 9, nossa irmã Cristina. Esther, capítulo 9, versículo 29 ao 31. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Graças a Deus. Irmã Rosiane, capítulo número 10. Esther, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aleluia. Deus seja louvado pela nossa leitura. Foi um trimestre muito inspirador para nossas vidas, um trimestre que falou bastante aos nossos corações. E hoje não será diferente nessa nossa última aula. Acredito que Deus irá continuar falando ao seu e ao meu coração. Lembrando sempre que nós temos 3 objetivos a concluir nessa aula de hoje. O primeiro deles é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo objetivo é discutir as boas notícias da rainha Esther para com o seu povo. E o nosso terceiro objetivo é conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Serão 3 pontos que precisam ser abordados nessa manhã, a qual nós iremos tratar e conversar sobre isso, e será de grande valia para o nosso aprendizado. Lembrando sempre que nós, desde desse trimestre, e principalmente na aula passada, falamos dos últimos acontecimentos.
a qual Amã planejava matar os judeus por vaidade, por ego, por prepotência. Amã era, abaixo do rei, a pessoa que mais mandava no reinado, e com isso ele não soube usar o poder que foi lhe dado, foi confiado a ele. Ele usurpou de tal maneira ao ponto de querer fazer todos se curvassem ou adorassem ele. Então, de forma manipuladora, ele conseguiu fazer isso com o rei, fez um decreto, fez com que todos os judeus fossem levados à morte. Uma certa feita, a rainha, sabendo tudo isso, através de Mardoqueu, eles vão separar um momento de jejum, junto com as mulheres e outros judeus, em prol da rainha, para que ela pudesse chegar até o rei. E vocês sabem que todas as vezes que alguém se apresentasse ao rei, se não tivesse o cetro dele baixado, a pessoa poderia ser sentenciada à morte. Então Esther correu esse risco, mas mesmo assim, por uma causa, ela resolveu correr esse risco, esperando o momento certo, a hora certa, e se preparou para esse momento. Isso sempre fica evidente para nós pensarmos o quanto precisamos nos preparar para os momentos que Deus nos prepara para a nossa vida. Porque Mardoqueu disse para Esther uma coisa: quem sabe se não foi para este tempo que Deus te preservou, te guardou, te trouxe, para que pudesse fazer alguma coisa em favor do outro. Porém, lembrando sempre que Mardoqueu também disse que se você negligenciar ou se você não quiser fazer, socorro virá de outro lugar. Então Deus tem suas formas, meios, maneira e jeito de trabalhar. E com isso bastamos estar sempre atentos à forma que Deus trabalha. Nesse banquete, Mardoqueu, quando fica sabendo, Amã, quando fica sabendo disso, melhor dizendo, ele desce, encontra Mardoqueu à porta do palácio, aquilo enfurece o seu coração, ele vai para casa, pede conselho à sua esposa e seus amigos, e ali ele resolve matar Mardoqueu antes do prazo determinado que houvesse a matança dos judeus. E com isso vocês sabem da história que ele vai voltar para o palácio novamente, e aonde num banquete que está acontecendo, o segundo banquete, a máscara de Amã cai, a exaltação de Mardoqueu acontece, a punição vinda ali da parte do rei sobre Amã acontece, a forma de expor a rainha como judia vai vir à tona, os eunucos vão começar a falar, e sobre isso que nós falamos na última aula é a qual nós iremos dar continuidade. Lembrando sempre que na última aula também foi abordado que um lenço branco foi colocado sobre a cabeça de Mardoqueu, simbolizando sentença de morte, porque era um costume medo-persa para que o rei não olhasse para a cara de quem fosse morto. Então, com isso, os eunucos o cobriam o seu rosto, já sentenciando a morte dele. Amã vai morrer de forma terrível, e não só ele, seus filhos e todos aqueles que trabalharam contra o povo de Deus. Essa basicamente é a nosso pano de fundo, é a nossa introdução da aula passada. Então, só recapitulando para que possamos dar continuidade de Esther como alguém trazendo umas boas novas. Lembrando sempre também que nesse novo momento o rei vai produzir um novo edito e através desse novo edito vamos desencaminhar a nossa aula de hoje. Tá? Nossa irmã Miriam, considerações iniciais sobre a nossa aula? Então, as considerações iniciais falam da Esther, uma mulher que sabia o seu lugar, ela colocou-se como humilde e ela tinha caráter. Então, Esther, ela precisou chamar a todos também para que viessem a jejuar, não só as mulheres que estavam com ela, mas todo o povo, os animais, as crianças, todos que viessem a buscar o Senhor durante 3 dias para que ela fosse falar com o rei Assuero. E chegando até o rei Assuero, o rei, quando a viu, estendeu o cetro para ela. Mas estendeu porque o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus da nossa provisão. Então, não há nada que aconteça que o Senhor já não tenha um plano lá na frente. Se Esther não tivesse assumido a posição dela de rainha, de filha adotiva de Mardoqueu, humildemente, tendo um caráter, né, que foi uma mulher de caráter, ela sabia o seu lugar e sabia a que hora que ela poderia falar com o rei.
Então, mas para isso, não vinha só dela. Ela teria que ter uma cobertura divina. Mesmo o livro de Esther não tendo nenhuma menção ao nome de Deus, a gente vê pelas atitudes de Esther como ela contagiava aos outros em volta dela. Como não só ela, mas como Mardoqueu eram de grande estima entre o povo. E por isso o inimigo tentava, de todas as maneiras, destruir através de Amã, pelo seu orgulho, pela sua soberba, né? Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Então, isso enfureceu grandemente. Mas tanto Mardoqueu como a rainha Esther sabiam que, além do seu caráter, eles teriam que ser humildes. E eles eram humildes, cada um na sua posição. Um como um pai adotivo e a Esther como uma filha adotiva. Não passou à frente de Mardoqueu, ela sabia a posição dela e também não se sobrepujou sobre o rei. Chegou humildemente, o convidou, tudo porque Deus a proveu aquele momento. Se ela tivesse se escondido daquele momento, como até o nosso pastor falou, e o Mardoqueu falou para ela, outro viria. Mas não, ela assumiu, não, realmente eu estou aqui, Deus proveu até aqui, então ele vai continuar provendo, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Amém. Ou seja, irmã Cristina, suas considerações iniciais. É justamente isso. Né? Nós estamos numa lição em que é o desfecho, é o encerramento, e vai falar sobre o livramento, a notícia do livramento. Mas livramento só acontece, em primeiro lugar, se nós confiarmos no Senhor, entendendo que o livramento ele vem da parte do Senhor, mas também tem a nossa parte, para que o livramento, para que a ação do Senhor aconteça. Né? Nós devemos confiar, mas devemos também fazer a nossa parte diligentemente. E a gente pode lembrar rapidamente de Josué. Porque no capítulo 1, a partir do versículo 3, o Senhor começa, né, a orientar Josué. Olha, meu servo Moisés é morto, e agora, né, estou escolhendo a você. Ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida. Aonde colocares a planta dos teus pés eu vou te dar, porque eu fiz essa promessa a Moisés. E a partir do versículo 8, o Senhor começa, mas tem uma coisa, ser forte e corajoso, que o livro da lei não se aparte da tua vida. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Medita nele dia e noite, que o livro desta lei esteja na tua boca. Se assim fizeres, serás vitorioso na terra. Então, é livramento, nós confiamos no Senhor. Teve livramento para o povo judeu, tem livramento para nós, mas façamos aquilo que o Senhor nos pede para que sejamos vitoriosos. Graças a Deus. Irmã Rosiane, suas considerações. Como as irmãs estão falando, né, Esther, ela traz um grande ensinamento para cada um de nós, nessa questão do livramento, como tantas outras mulheres na Bíblia, né, relatadas nessa própria lição que nós falamos sobre a Ruth, né, que em Deus deu um livramento, né, livramento de morrer de repente em relação à falta de comida. Qual o livramento que o Senhor deu a Ruth? Providência, salvação a ela, a Noemi, aquela família. E também a Esther, né, que Esther foi assim como diz a lição, a portadora das boas novas, das boas notícias, daquilo que o Senhor pode fazer. Pôde fazer por ela, pôde fazer por Ruth, e pode fazer por nós, pode fazer por você nesta manhã. Não sei qual a situação que você está vivendo, qual a situação que você está passando, mas eu sei que o Deus que conduz, que tem o controle da história em suas mãos, Ele pode dar um livramento para você, trazer o escape, trazer vida em abundância para a sua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado por essas palavras. Lembrando sempre sobre essa nossa questão que abordamos, que temos algumas coisas que estão acontecendo. Amã já tinha sido morto, nesse momento aqui. Já tinha sido enforcado na própria forca que ele tinha preparado. Mardoqueu estava altamente sendo honrado naquele momento. Porque conforme Amã ele era o segundo do rei, agora quem passa a ser é Mardoqueu.
Mardoqueu é honrado de forma extraordinária. E falamos em algumas lições passadas e comentamos sobre isso. E qual é a nossa postura diante quando Deus nos honra? Porque Deus honrou Mardoqueu sendo puxado pelo cavalo por Amã, ele volta para a porta do palácio e quando precisa dele, ele está sempre no seu local de postura, que é sempre na porta do palácio, servindo. E agora, novamente, ele está sendo honrado diante de todos, sendo colocado como segundo. Abaixo do rei, não mais Amã mandava, mas agora Mardoqueu. Então, aparentemente, nós temos metade do problema resolvido. 50% tinha sido resolvido. O mal tinha sido exterminado pela metade, que é no caso Amã ali que foi morto, e só que o seu projeto ainda estava vivo. E é sobre isso aqui que nós temos que pensar também nesse momento. Porque o drama do judeu ainda não havia terminado. O drama do judeu ainda continuava. Porque o Amã morreu, mas a sentença, o veredito, lembra com o legado do rei, que ele manipulou uma carta e carimbou essa carta com o anel do rei, o veredito dele estava permeando as províncias. Então agora seria uma questão, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio? Lembre sempre que se no momento só de Esther e Mardoqueu, eles estavam bem naquele momento. Por quê? A rainha conseguiu aniquilar o mal. Mardoqueu foi honrado, estaria tranquilo. Só que o problema não terminava ali. Se estendia o seu povo. E agora? Como resolver essas questões? Irmã Cristina? É uma questão muito delicada, né? O Senhor, é aí que entra todo esse enredo, né? O Senhor deu o livramento, está dando o livramento através das atitudes de Esther, né? Como bem disse a irmã Miriam. Ela entende, ela sabe o seu lugar, ela entende que ela precisa continuar sendo submissa a Mardoqueu, seu primo, que na verdade ele adotou como filha. Então, em todos os momentos, em tudo o que ela fez, ela foi obediente, ela foi submissa. Ela não precisou de inversão de papéis para que as coisas acontecessem. Ela deu honra a Mardoqueu, ela se posicionou no lugar que lhe era devido e por isso o Senhor trabalhou. Mas, na época, né, o decreto do rei estava assinado com o anel dele, ele não podia mais revogar. É a lei dos medos e dos persas, não tem como revogar. E agora o que fazer, né? E aí é onde o livramento do Senhor entra, né? Quando Mardoqueu é exaltado, ele recebe esse anel, ele agora passa a ser o segundo no reinado e dá então o direito de defesa. Qual é o direito de defesa? Direito de lutar contra os inimigos, aniquilá-los e depois até tomar os despojos, porque foi um plano maligno, né, contra os judeus. E a gente percebe que no final dos capítulos, alguns gentios, isso está lá em Esther, alguns gentios se tornam judeus porque temem, veem a força do povo judeu. Como a irmã Miriam falou, não se vê menção a Deus no livro, mas o poder dele está ali, e todo momento. Então, alguns gentios chegam a se converter. E aí a gente também passa para nós, né, já terminando essa minha parte. Havia um decreto, era um sistema de governo, o Senhor deu sabedoria para que isso fosse revertido, e nos nossos dias o Senhor ordena à igreja que ore pelos seus governantes, que ore por todas as pessoas, mas que ore pelos seus governantes para que assim a nação ela avance feliz e com sucesso. Então que a igreja possa lembrar que o papel dela é entregar os governantes na mão do Senhor, papel importantíssimo, e com isso nós teremos livramento nesses dias aí que estão se seguindo. Irmã Miriam, não é uma questão só individual, né? É uma questão de coletivo, de povo. Então isso também ressalta para a gente assim, como é importante essa ideia de comunidade. E quando a gente pensa em povo, não pensa em comunidade, fraternidade, porque no caso deles ali era um povo, o povo judeu, mas se nós olharmos isso para a igreja, de uma certa forma, nós fazemos parte dessa comunidade. E parece que quando eu olho para essas questões, vendo tanto Mardoqueu quanto Esther, estando bem no momento desse, mas ainda tinha preocupação pelos que não estavam bem. Então o seu problema é meu problema, a sua alegria é minha alegria, o seu choro é meu choro, e assim juntos compartilhamos das mesmas questões. Como a nossa irmã estava falando, que
a igreja é um corpo. Então, a igreja, por mais que ela fique tentada a agir de outra forma, o que ela deve agir é conforme o Senhor nos ensinou. Orar por aqueles que estão sobre a responsabilidade. Quem deu a responsabilidade foi Deus, sobre nós, para que o povo viva bem e tranquilo. Então, nós como igreja, nós como povo, devemos sempre perceber quando um irmão, a parte do nosso corpo não está sintonizado com a vontade do Senhor, para não julgá-lo, mas sim trazê-lo para perto, para que a mensagem que o Senhor deixou, como aqui no livro de Esther, ela poderia ter não feito nada, mas outro viria para ajudar a livrar o povo, porque Deus iria cumprir com a sua promessa. Deus é fiel, então o povo não ia ser exterminado. Mas Deus chamou a Esther para aquele momento. Então ela chamou também todo o povo a uma atitude. Vamos jejuar, vamos orar, para que todo o nosso povo, que não era só ali, eram 127 províncias, viessem a ser também libertos da sentença. Mas como ser libertos se a sentença não poderia ser revogada? Então, muitas das vezes, hoje em dia, a gente toma como uma finalização qualquer lei que venha, mas Deus, ele reverte. Como ele reverteu aquela sentença para os judeus, também para o povo dele, porque Deus tem uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é salvação para todos, todos aqueles que crerem. Então, se todos aqueles crerem na promessa de salvação, eles virão para Deus. Eles terão parte com o Senhor naquele dia que o Senhor vier nos buscar. Então, o corpo é isso. Quando você percebe que um não está caminhando de uma forma como Deus planejou, chamar ele para perto, orar com ele, esclarecer a ele de uma forma como você gostaria que ele tratasse, né? De uma forma carinhosa, de uma forma atenta, com oração, com carinho, com instrução, para que ele entenda a vontade do Senhor. Não se faz com a nossa força, mas sim faz com oração e união. Amém. Deus seja louvado. É curioso, irmã Rosiane, quando nós pensamos sobre esse assunto, e as nossas irmãs abordaram aqui, que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. E um bom exemplo é esse que foi dado quando ela, Mardoqueu e as mulheres resolvem jejuar. Então Deus, ele vai se manifestar na história, a parte dele, mas a minha parte como humano também, eu tenho que fazer nesse movimento. É isso, e a Bíblia está repleta de exemplos para a gente, né? Nós temos Débora, Jael, mulheres que, embora o Senhor tenha chamado, Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas, mas elas tiveram ação, elas tiveram atitude. E Esther e Mardoqueu não são diferentes, né? Eles tiveram uma atitude. E quando eu vejo esse texto, eu vejo assim, como o pastor está falando aqui, e quando estudando esse texto, eu lembrei, eles poderiam ter deixado ali, depois da honra, já receberam, Amã já tinha sido morto, já tinha sido sentenciado, mas isso demonstra para a gente que há um propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para nós não é sobre nós, é sobre um povo, é sobre uma nação. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. A igreja não é formada de mim, é de um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E quando o Senhor nos traz a uma missão nessa terra, é em benefício desse corpo, é em benefício desse reino. Não é sobre mim, não é sobre o individual. Então, quando o Senhor traz para Esther, quando traz para Mardoqueu, eles entenderam isso. E a Bíblia vai dizer, até no versículo aqui que eu quero ler com vocês, só relembrando, porque ele vai dizer assim, depois que eles têm o livramento, o capítulo 10, versículo 3 vai dizer assim, o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Mas diz assim, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos. E a Bíblia diz assim, que ele procurava o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Olha isso.
Eles entenderam o propósito. Eles entenderam para que estavam ali. E nós, como crentes, nós, como súditos desse reino do Senhor, precisamos entender qual o nosso propósito. O que estamos fazendo aqui nessa terra não é sobre mim e apenas a minha família, mas é sobre um reino na qual o Senhor, Rei dos Reis, o Deus poderoso, nos trouxe aqui, nos deixou aqui para nós exercermos aquilo que Ele tem para esse reino, para esse templo, para essa nação. Glória a Deus por essa palavra. Como isso é importante, irmãos. Temos essa ideia de fraternidade, essa ideia de irmandade, de comunidade, de igreja, porque isso só tem sentido como estamos reunidos. Não é à toa que quando olhamos sempre as cartas paulinas, percebemos sempre a ideia de sermos membros uns dos outros, mas juntos fazemos parte de um corpo. Então, sendo membro de forma individual, mas em um coletivo, somos corpo. Então, olhando para Mardoqueu e Esther, de forma individual, membro. Mas eles pensando no bem do povo, no bem de todos. Não bastava só eles estarem tranquilos. Outras famílias precisavam estar tranquilas. Como é importante você estar, ou você viver em comunhão com seus irmãos. Por mais difícil que seja. Porque nós estamos falando de ser humano. Então, lidar com o ser humano não é uma tarefa fácil. É difícil. Muito difícil. Mas eu aprendi uma coisa nessa caminhada, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. A nossa dificuldade, a nossa separação, o nosso pensar diferente, os gostos diferentes, isso não pode ser maior do que o que nos une. E ainda bem que o que nos une é Cristo Jesus. E quando nos deparamos com o momento da ceia, por exemplo, que Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, quando estamos ali, estamos em um só, viramos um só, saímos de membros individuais para se tornar um corpo só, ligado com Ele. Então, meus irmãos, vocês fazem parte, junto fazemos parte de um corpo. Então, ajude outras pessoas, colabore, contribua com outras pessoas, seja um portador, uma portadora de boas novas para outras pessoas. Quem sabe, Deus te preparou você para esse tempo, para fazer uma diferença. Onde você mora, no seu trabalho, na faculdade, por onde você esteja passando. É através de você que Ele quer fazer isso. Mas você tem também o direito também de não querer. Mas se você não quiser, socorro vai surgir de outra parte. Mas se você quiser, Ele está disposto a te usar. Então guarde isso, que o livramento contava com o agir poderoso de Deus, mas também incluía a ação e o comportamento humano de fazer a sua parte. Olhando para isso, nós vemos também que Dário, um certo momento, ele teve uma situação dessa. Um edito assinado contra Daniel, sem saber que era Daniel, mas a lei está sendo sentenciada. E agora? Tem um problema. O rei não pode voltar atrás com a sua palavra. Você tem um edito assinado, que foi carimbado com o anel do rei. Então não pode revogar. Então vai ter que se produzir um novo decreto. No caso de Daniel, ele teve que passar pela cova dos leões ali, e Deus foi com ele, e por sua vez foi honrado. E o Mardoqueu e Esther com os judeus aqui não foi diferente. Um novo veredito vai surgir para dar oportunidade de os judeus combaterem todo aquele ataque contra eles. E é importante pensarmos nisso, porque o autor bota uma nota aqui que eu acho bem legal, porque ele atualiza essa informação aqui que ele nos dá, falando sobre o país, né? E ele diz o seguinte, em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais são possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atua um representante do povo. Por mais que no momento que vivemos na sociedade, hoje, esse ano é ano de política, logo esse mês agora que vai entrar, é muito importante, tá, já abrindo um parênteses, você votar de forma consciente, olhar bem, porque é você que faz isso, é o seu papel humano de colocar pessoas no poder. Sempre temos que trazer à tona que as leis estão aí para criar uma paz, uma harmonia, uma segurança para a sociedade, para pessoas e para indivíduos. Vemos sempre a necessidade de estar orando pelos nossos líderes, orando por quem está sentado no poder, orando por quem é o presidente, governador, senador,
presidente da Câmara, não gosto dele, não gosto da bandeira dele. O nosso papel é orar, pedir Deus direção, para que esses homens e mulheres que estão sentados lá possam governar o país de uma forma mais tranquila, ou de uma forma mais justa, vamos botar justa aqui dentro de parênteses, né? A palavra justiça, porque não é tão fácil governar. Então você percebe que Açoeiro está num momento bem complicado e agora ele tem que tomar algumas atitudes. E como é difícil você ser um governante e ter que tomar atitudes difíceis de aquilo que você não contava. Irmãozinho, eu fico pensando que a confiança do rei em deixar um homem no seu lugar, que é Amã, e ser apunhalado pelas costas, porque o homem abusou da autoridade, e agora ele, como um rei, não podendo revogar o seu veredito, não podendo mexer nas leis do caso do Medo-Persa, agora tem que fazer igual um advogado, né? Arrumar brecha na lei para tentar resolver a situação. E nos dias de hoje também não é a tarefa, é bem similar isso que acontece. Eu digo que é sempre a comparação com um líder que exerce uma função e ele tem alguém auxiliando, né? Por exemplo, o dono de uma empresa que deixa lá algum responsável e geralmente você tem naquela pessoa uma confiança, né, plena. E a pessoa vem com um contrato, por exemplo, às vezes você, pela confiança que você tem, você nem lê o contrato. Exato. Você assina porque acredita no potencial, acredita que aquela pessoa é confiável. E, na verdade, você percebe que algumas pessoas são igual, nesse sentido, Amã é nosso inimigo, inimigo do povo de Deus. Né? Então, ele arma aquilo para que o povo do Senhor seja condenado, seja exterminado. Não é diferente do Hitler, fez isso, né? Tentou Exato. Acabar com os judeus. Mas a Bíblia vai trazer para a gente sempre livramentos por parte do Senhor. O pastor mesmo citou Daniel, embora a lei não tenha sido mudada, como no caso de Esther, mas o Senhor não precisa de uma lei para nos Exato. Livrar. Ele não precisa que a lei mude para que livre o povo dele. No caso de Daniel, eu lembro que Dário fala assim, Daniel, meu querido, será que o Deus a quem você ora não livrou você? Então, a lei nem precisou ser mudada, mas o Senhor livrou Daniel. Então, com Esther, com o povo de judeu aqui, nesse contexto, já houve uma mudança na lei, né? Porque ele não poderia mudar aquele decreto, mas é como se houvesse um segundo decreto para que o povo, é o que houve, né? Um segundo decreto, para que o povo conseguisse se defender. E aí, o povo já sabe quem é o Deus dos judeus. Tanto que, como a irmã Cristina já iniciou dizendo que o texto bíblico vai dizer que vários deles se reuniram em favor dos judeus. Não, agora nós vamos defender os judeus, porque nós sabemos quem é. Lembra de Raabe? Raabe faz isso. O povo aqui está tremendo de medo, porque já sabe quem é que vem. É Israel que vai ser enfrentado, é o Deus de Israel. Então, nós sabemos de quem se trata. Nós sabemos que Ele é o Senhor dos Exércitos, nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele faz o que Ele quiser, que Ele tem o controle da história, que Ele muda tudo, que Ele faz da forma que Ele quiser. Então, o povo temeu, e a mesma coisa acontece aqui. O povo teme diante não de Mordecai, não de Esther, mas eles sabiam quem era o rei a quem serviam os judeus. Né? Eles sabiam de quem eles estavam falando. Então, por isso, eles mesmos se reúnem. Eles mesmos vão a favor dos judeus, se reúnem para... Não, eu estou aqui com vocês, eu vou lutar a favor dos judeus. Né? Então, ali houve um grande livramento, porque o Senhor é assim. Né? Ele traz até os nossos inimigos, Ele faz com que sejam em benefício nosso, se tornem amigos naquele devido momento. Isso é muito curioso, porque no caso de Daniel não teve essa mudança, esse segundo, mas no caso deles aqui teve, né, essa válvula de escape, né, Deus trabalhando na história, porque é um agir de Deus ali. Como é que aparece uma solução? Não, vamos fazer o segundo decreto. E é curioso que esse decreto ele tem 8 meses ainda para acontecer a situação. Parece que o decreto já é proposital para você refletir se realmente é isso que você quer. Irmão Miriam, parece que já é uma ideia que, quando nós olhamos para o texto, já tem vários grupinhos que querem matar também judeu.
Porque parece que para fazer coisa ruim você encontra gente em tudo que é lugar do mundo. E esse decreto, esse segundo veredito, vem como uma ideia assim, ó, reflita nas suas ações. Enxerga quem é o judeu, enxerga quem é esse povo. Será que é isso mesmo que você quer? O segundo decreto também me parece que é uma segunda oportunidade para você pensar nos seus gestos, nas suas ações e nos seus comportamentos. É exatamente como o irmão está falando e o pastor está falando e as nossas amadas aqui estão falando. Aí eu até tinha feito uma anotação aqui, que está em Isaías 64:4, porque quem conhece o nosso Deus sabe que ele vai agir. Então, em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, aos olhos humanos pode parecer impossível, mas para os olhos de Deus nada é impossível. É somente nós crermos que Deus vai agir no momento certo. Não deixarmos as nossas posições como esposa, como filhos, como maridos, como servos, como patrões, como governados ou governadores. Cada um na sua posição, porque Deus age por todos e governa também por todos. Deus dá o tempo certo para cada coisa. É só cada um não deixar a sua posição, ser humilde, manter o caráter, que como Paulo diz, nós devemos ter o caráter de Cristo. Nós devemos seguir os passos de Cristo. Se nós fizermos assim e esperarmos em Deus, tudo vai acabar da melhor forma que Deus tem para cada um de nós. Amém. Amém. E Paulo, ele aconselha a Timóteo, né, sempre a estar orando pelas lideranças, pelos que estão sentados no governo, porque eles que vão regir a nossa vida pública, a nossa vida secular, e como é importante nós entregarmos a nossa liderança, não só eclesiástica, os pastores, seus líderes, seus dirigentes, mas os nossos governantes, assim, entregarmos na mão do Senhor. Existe uma guerra muito grande espiritual por trás de tudo isso, pois o mundo já é do maligno. Então, tudo que o inimigo puder fazer para prejudicar ou para tentar cada vez mais massacrar o povo de Deus, claro que tudo está debaixo de uma permissão de Deus. Isso é óbvio. Ele vai fazer, mas o nosso papel como cristão parece que está sempre voltado para orarmos por eles e não esquecermos disso de modo nenhum. Deus tem seus meios, Deus tem sua maneira, tem sua forma de salvar o seu povo, nem que para isso seja levantando um outro decreto. Agora, uma coisa curiosa, fazendo um paralelo com os dois, irmã Cristina, e se ele não quiser fazer um outro decreto? Que aí, no caso, a gente cai em Daniel. Ele não vai fazer. Você vai ter que passar por uma cova de leões. E aí? Como é que faz nessa situação? Tem que passar. Tem que passar. Nós iniciamos a lição porque a lição está dentro dessa essência, né? O livramento vem se confiar. Primeira coisa do livramento é confiança. Porque o Senhor, o que acontece muitas das vezes conosco? Nós sabemos que Deus é grande, nós conhecemos o nosso Deus. Mas como nós estamos falando de Daniel, né? Inclusive, essa foi a situação que aconteceu com o pai de Assuero, olha bem, né? Parece uma coisa. O pai teve essa situação, o filho também vai ter, e é Deus mostrando através das gerações desses reis que ele é Deus. Fazendo outro decreto ou não fazendo, o poder dele de livrar é o mesmo. Mostrando para essa geração de reis, né? Pai e filho. Mas Daniel, naquele momento, a gente acha linda a história de Daniel. Eu particularmente acho lindo, né? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, essa passagem de Daniel me emociona. É igual Jeremias, parece que meus ossos ardem quando eu leio aquela passagem. Mas vamos ao momento. Daniel não sabia se ia ser livrado ou não. Exato. Confiança. Ele diz, assim, ele vai para aquela cova, ele não sabe se vai sair ou se não vai. Mas a confiança é a mesma. Se eu sair, eu estou louvando ao meu Deus, porque eu sei que Ele tem o poder de me livrar da cova. Mas se eu não sair, eu continuo confiando, porque Ele é o Deus da minha vida. Postura. Postura.
Nós vemos que Mardoqueu também, né, que já vai entrar dentro agora do assunto dele, por que tudo acontece, né, conforme tem que acontecer de uma forma tão perfeita entre ele e Esther? Postura. Quando Amã ia provocá-lo, postura. Ele era um judeu. Ele não dizia a palavra, ele simplesmente não se dobrava, porque mesma coisa Daniel, os outros 3 moços também não se dobrariam, postura. Mas às vezes a nossa postura de cristão correto e fiel atrai algumas represálias. Mas nós temos que aprender a conviver. Então, quando ele não se dobrava à mãe e as pessoas perguntavam a Mardoqueu, mas o que é isto? Ele simplesmente respondia, sou judeu. Pronto. Postura. Mas por que você não faz? Somos cristãos. Postura. Mas por quê? Eu sirvo a um Deus e sou fiel a Ele. Postura. Então a gente percebe que a postura nossa de cristãos, ela faz o caminho ficar reto e perfeito. E Daniel a mesma coisa, ele não sabia se ia sair da cova, se ia se encontrar com o Eterno naquele dia. Mas a postura é a mesma. Eu confio. Ele é tudo na minha vida. Ele é o meu Deus e a minha postura é confio no meu Senhor, no meu Eterno, no meu amado. Essa é a postura. Glória a Deus. Amém. É óbvio que já vai ficar uma pergunta para você, né? Como tem sido a sua postura diante daquilo que tem acontecido à sua volta? Como tem sido a sua postura diante das leis, diante dos levantes, diante das perseguições, das aflições? Qual e como tem sido a sua postura? São perguntas que vale a pena você refletir sobre ela e olhar para esses exemplos e mudar. E perceber onde precisa melhorar. Porque o Deus do livramento está presente em todo momento da história. Precisando ou não mudar, Ele sempre é capaz e sempre está presente ali. É muito curioso essa questão de postura, porque quando olhamos para Atos, capítulo 5, versículo 29, principalmente, tem um acontecimento ali muito curioso, que é quando eles querem impedir o povo de pregar a Cristo ressuscitado. Eles açoitam aqueles homens, prendem e falam assim, ó, nós vamos liberar vocês, mas com uma condição, vocês não podem mais pregar sobre esse Jesus. Aí vem o Pedro e fala, não, peraí, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Por que eu estou pegando isso? Exatamente um paralelo, para nós entendermos questões de leis. A lei foi feita para nós obedecermos ali e seguirmos todos um padrão para que possamos ter uma vida harmônica em sociedade. Essa lei ela só entra em decadência, vou botar decadência entre aspas, para me calçar nas palavras, quando ela fere aquilo que Deus estabeleceu. Então, enquanto as leis não ferem o que Deus estabeleceu como princípio, você está aí para servir como cidadão de bem e servi-la. A partir do momento que essas leis, atualizando isso para o nosso contexto que vivemos, se uma delas ferir por acaso o estatuto estabelecido por Deus, aí importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ser fiel diante daquilo que é colocado diante das nossas vidas. Porque a nossa obediência a Cristo está acima de qualquer lei desta terra. Então, o fato de ele ser judeu e não se dobrar diante de um homem, ele resolveu ser fiel. Postura. Então, a postura que você tem diante do mundo, de um sistema que está em constante mudança, vai revelando quem você é. Lembra do conselho? Não se deixe ser moldado pelo mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não seja moldado como o mundo, mas mude. A mente tem que estar transformada com os padrões que Deus tem estabelecido. Então, meus irmãos, sempre fica isso para nós pensarmos, que nós não devemos nos moldar diante das propostas que nos vêm, mas sim sermos fiéis ou permanecermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque algo acontece ali na história, eu acho muito curioso, principalmente no capítulo 8, no versículo 17 de Esther, que muitos se convertem e resolvem abraçar a fé judaica. Eu acho isso muito curioso, porque o autor ele diz assim, que muitos chegam a se tornar judeus. É óbvio que para ser judeu tinha que ser de ventre judio, né? Só que é abraçar a fé, abraçar o Deus deles. Então, da mesma forma que tinham inimigos querendo matar,
Tinham outros que estavam abraçando a fé, abraçando a causa, descobrindo que agora a rainha era judia, que o segundo era judeu, no caso Mardoqueu, e que agora estavam abraçando a fé deles. Isso já me demonstra que, vou pegar essa expressão, essa postura, esse comportamento, irmão Zane, como pode influenciar outras pessoas? Porque a postura deles, e surgindo um veredito, um livramento, entendendo o veredito como um livramento, influenciou outras pessoas a abraçar a fé judaica. Então, nosso comportamento pode fazer com que outras pessoas se aproximem de Cristo. Com certeza. Principalmente o nosso comportamento, né? Mais são as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso posicionamento diante desse mundo. Como vocês já falaram aqui, o mundo jaz no maligno e nós somos luz nesse mundo de trevas, né? Nós influenciamos, nós estamos aqui para refletir o que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui nesse tempo, quando esteve com os discípulos, quando ensinou os discípulos. Então, nós somos a luz para essa nação, para esse mundo carente de salvação. Como que nós podemos ser luz desse jeito? Refletindo, trazendo, sendo exemplo, né? Numa diversidade, você sabe para onde você está indo. Você sabe em quem você tem posto a sua confiança. Você não se desespera, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe o Deus que você serve. E é o que esse povo vê nos judeus, né? Eles estão diante de uma sentença de morte. Mas agora, a sentença foi revogada. Agora é um milagre. Um edito, um decreto que não podia ser revogado, mas está diante de um povo que apresenta um Deus poderoso. E eles apresentam ao quem está do lado deles um Deus que faz, um Deus que supre a necessidade, um Deus que dá livramento, um Deus que pode mudar a história ao nosso favor, para nos livrar, para nos defender do inimigo, do diabo, que a Bíblia diz que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E nós estamos aqui demonstrando a esse mundo o Deus que nós servimos. E nós nos posicionamos, né? Apresentamos essa postura diante desse tempo, diante desse povo. E aí você vê a postura deles. No início, a Bíblia vai dizer que quando eles recebem a sentença, é de choro, é de tristeza, né? Vestes de luto, de lamento. Mas o texto bíblico vai dizer em Estéia 8,16 que agora, para os judeus, houve luz. Agora é alegria. Agora é gozo. Agora é honra. Deus honra esse povo. Deus traz alegria. É o Senhor que dá alegria. Que veste de louvor em lugar de cinza, né? Traz alegria em lugar de tristeza. Aquele momento que eles passam é um momento de dor, é um momento de luto. Mas agora não. É um momento de satisfação. Agora é o momento da festa. Agora é o momento da celebração. Agora é o momento de comemorar. É o momento que eu posso dizer, o momento da ressurreição, do livramento, do que Deus faz. Glória a Deus por essa palavra. Então percebemos como o Estado, de uma certa forma, ele é importante, uma instituição nas mãos de Deus. Então, por mais que temos pessoas sentadas para governar o nosso Estado, o nosso país, a nossa cidade, existe um que está no alto e sublime trono. E esse não abre mão do seu poder para ninguém. Isso é um atributo incomunicável que pertence a ele, ser soberano. Então Deus ainda está no controle da história humana. Por mais difícil que pareça, por mais caótico que pareça, por mais que a situação seja complicada, o Deus que está sentado num alto sublime trono tem o controle, na palma das suas mãos. Então, meus irmãos, continue confiando, continue crendo que o socorro de Deus possa chegar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida. Continue crendo que a providência do Senhor possa chegar no seu dia. Há momentos de tristeza, mas há momentos de alegria, há momentos de dificuldade, mas há momentos de paz. Como a nossa irmã May disse,
O que era triste agora estava se tornando em alegria, o que era choro agora estava saltando de felicidade. O que era luto, agora vida, a ressurreição, surgiu a esperança, porque Deus resolveu se manifestar na história. Então isso torna vivo, irmã Miriam, quando percebemos a expressão de que o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pelo amanhã. E todas as vezes que eu olho para isso, eu percebo, quando eu penso o choro como noite, como um tempo. Como a alegria também é um tempo. Então daí vem o autor sacro dizer que tem um tempo para todas as coisas. Então vai ter o tempo do choro, vai ter o tempo da alegria, vai ter o momento da bonança, da escassez, vai ter o momento do equilíbrio, um pouco lá e um pouco aqui. Então isso, a vida do cristão não é só vitória, como é um jargão que tem pregado por aí. A vida do cristão é uma vida de equilíbrio, momento bom e momento ruim. O que Paulo disse, eu sei passar todas as coisas. Eu sei ter escassez, sei ter bonança, sei estar vestido, sei estar nu, sei ter amigo, sei estar sozinho. Mas eu posso todas as coisas em quem me fortalece. Pastor, o pastor está comentando, aí vem na mente o Senhor lembrando de várias mulheres de Deus que tiveram o tempo do choro. Ana chorando para ter o filho e sendo humilhada, e o esposo não conseguindo compreendê-la. A mulher, às vezes, não é compreendida pelo marido, mas Deus a compreende. Quando chegou o momento adequado de cumprir a promessa que ele tinha para a vida de Ana, Deus atendeu o pedido de Ana, então o choro dela tornou-se em alegria. E a promessa do Senhor se cumpriu na vida dela, quando ela entregou tudo a Deus. Não, se o Senhor me deres um filho, eu entregarei a ti. Então, nós mulheres, temos mulheres referência na palavra do Senhor, não só para as mulheres, mas também para os homens, como Abraão, que precisava ter um filho, o filho era a continuidade, o filho era quem tomaria conta de tudo que ele possuía, e o Senhor falando para ele, você não vai ter um filho, você vai ter, olhe para as estrelas do céu, para a areia do mar, mas não acontecia. Então, a promessa do Senhor acontece quando não há mais possibilidades. Aí a promessa do Senhor, ela se cumpre, mas não só deu um filho, Deus tinha uma promessa além, não era só um filho para Abraão, era mais do que um filho, era um povo pelo qual viria o Salvador para toda a humanidade. Então, a promessa ele não viu, Abraão não viu, mas o choro dele tornou-se em alegria. Então, sempre quando a gente passa por momentos de choro, o Senhor sabe qual será o nosso momento de alegria. Por quê? Nós, cristãos, a gente precisa crescer. A gente precisa se tornar cristãos maduros, deixar-nos de ser criança. Às vezes nós queremos para já. Infelizmente, com esse mundo que a gente vive, um mundo de muitas tecnologias, é tudo para ontem, tudo muito rápido. E muitas das vezes o rápido se torna ruim. Você quer um rápido, não vai ter eficiência naquele rápido. Mas Deus não quer resolver rápido. Deus quer que a promessa se cumpra na nossa vida. Quer que nós sejamos cristãos maduros, porque nós temos um propósito, que foi o que aconteceu aqui com Esther. Teve um momento, sim, de choro, né? Eles estavam pré-exílio, né? Então, o que acontece? Teve um momento de choro e agora estava vindo um momento de alegria. O decreto foi ao chão? Não, mas houve-se um outro decreto para que eles pudessem se defender. Então, nessas boas novas que a Esther trouxe, são as boas novas que também nós devemos nos ater. O cristão, por mais que ele tenha momentos de choro, ele tem que ter certeza, convicção de que Deus está olhando por ele. Não desistir e profetizar a vitória. Os momentos de vitória são momentos também de aflição, porque nós estamos crescendo e amadurecendo a nossa fé. Deus, ele quer nos fazer muito além daquilo que nós imaginamos. O Senhor, ele escolheu primeiramente a
a mãe de Jesus, a Maria, era uma jovenzinha, mas era uma jovem que creu na palavra do anjo. Então ela creu, mesmo ela sabendo os riscos, os perigos que sobreviriam para ela creu que o Senhor estava agindo. Então ela não desistiu de crer e foi chamada não só para ter Jesus, mas para ter outros filhos como Ana. Ana não só teve Samuel, que foi um líder da nação, até ter um rei, mas sim teve outros filhos. Então, toda promessa que Deus tem para a nossa vida não é só para nós. Então, a gente deve acreditar, confiar, crer, não desistir, não perder as esperanças, porque na nossa vitória não será só nossa, será para todo o corpo de Cristo. É um propósito sempre maior do que aquele momento que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus por essa palavra. Eu, quando olho essa história, irmã Cristina, eu fico, às vezes, o resultado disso aqui, e eu vou ler para vocês, porque faz parte da nota aqui do autor, ele diz, olha o que aconteceu na cidade. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Isso aconteceu porque eles resolveram não dar ouvido à segunda oportunidade, que era o decreto, o veredito do rei, para que pudesse refletir sobre o que tinha acontecido. A maldade de Amã conseguiu contaminar, e não foi pouca gente, foi muita gente. Mas em contrapartida, nós temos o caráter e a bondade, sendo refletido na bondade de Esté e Mardoqueu, que foi muito maior do que esse número, que embora seja um número bem considerável, mas o que sobrou, o que ficou, é muito maior do que isso. É verdade. Nós vemos que tem sempre aqueles que são incontinentes, né? Terão sempre aqueles que vão desafiar o Senhor, mas o que chama a atenção é a forma, né, de trabalhar, né? A forma como Esté e Mardoqueu se deixam trabalhar pela vontade de Deus. Então, o propósito do Senhor é usar a todos os seus servos e as suas servas. O propósito do Senhor é nos usar, né? E lá em 1 Coríntios, ele vai dar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele vai dar o segredo, né? Quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, essa é a chave. A chave está na palavra, né? Mardoqueu, desde o princípio, se nós percebermos, ele fez tudo para a glória de Deus. Quando lá em Esther, capítulo 2, versículo 21, ele descobre a trama de Bigtã e Teres, né, contra o rei Assuero, os oficiais tramando contra o rei Assuero, ele vai avisar. Vai avisar por quê? Porque naquele momento ele pensa em honra de forma alguma. Ele era um judeu, fiel ao Senhor. Ele não poderia deixar que aquele erro perdurasse no reino. Ele denunciou o que estava errado e por causa dessa denúncia bem feita, pela fidelidade, pela sua postura, o rei acaba sendo livre daquela trama de assassinato, e isso vai para o livro das memórias, que também, né, das crônicas, que depois, em momento oportuno, será lembrado. Mas quando se faz tudo para a glória do Senhor, quando se tem essa postura, tudo dá certo. E, como nós vemos aqui, quem tenta ainda ser incontinente, não sendo submisso, ele acaba sendo aniquilado do caminho, né? Porque alguém está fazendo a vontade do Senhor. Então, irmãos, a chave para que tudo dê certo é: quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Porque o mais o Senhor fará. Se há alguma incontinência, algum inimigo mais resistente no caminho, não será a nossa força. Nós fazemos tudo para a glória do Senhor e Ele trata de aniquilar o que precisa ser aniquilado, corrigir o que precisa ser corrigido, anular o que precisa ser anulado contra o seu povo. Mas a chave é: faça tudo para a glória de Deus, né? E a palavra diz: é tudo, irmãos. Tudo. Né? Não dá para entender a palavra pela metade ou da forma que nós queremos. Façam
tudo para a glória do Senhor. Se vai falar no trabalho, faça para a glória do Senhor, lembre dele. Se vai ensinar, faça para a glória do Senhor, lembre dele. Se vai corrigir alguém, o corpo de Cristo precisa dessa fraternidade de admoestação. Faça para a glória do Senhor, que o plano vai dar certo. Glória a Deus por isso. Que boa palavra para pensarmos nessa manhã. Refletimos sobre isso, esse comportamento, e como Deus tem agido na história ao meu e ao seu favor. Como tem sido importante pensarmos nisso. Porque depois que passar todo esse momento, veio o grande alívio, veio o grande refrigério. Aí é onde você descansa por aquele momento, e Mardoqueu tem um descanso assim, extraordinário. Porque da mesma forma que Amã resolve fazer um julgamento, né? Usar o pur para poder jogar sorte sobre a vida dele, por outro lado, você tem uma constituição de uma festa para você celebrar o momento que Deus resolveu agir de forma extraordinária na história. O que eu aprendo com isso, irmã Rosiane, e eu acho isso muito curioso, é sabermos ser grato a Deus, sabia? Porque quando eu vejo Mardoqueu, depois de Deus ter feito esse livramento, preservando o povo, e agora como ele é o segundo, ele faz um decreto, que é a festa do Purim, aonde vai celebrado, e até o dia de hoje, para se lembrar que um dia, na história, Deus livrou todo o povo judeu do grande livramento contra Amã. Você tem sido grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Você tem culto, vou melhorar minhas palavras, tem dado culto de ações de graça para lembrar e para testemunhar para outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa? Ainda não? Então se prepare para começar a fazer, para que todos vejam e saibam quem é Deus na sua vida. Eu acho isso tamanho, Rosiane, algo que mexe comigo quando eu olho para essa festa. É isso aí. O salmista, certa vez, ele diz assim, ele perguntou, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido, né? E a gratidão, Davi essa vez também falou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Aquilo que me faz lembrar dos tempos bons, do que o Senhor trouxe para a gente. E os tempos bons são tempos de celebração. Os tempos de aflição também é para a gente memorizar. Lembrar dos tempos bons que o Senhor deu. O dia mau chega para todos nós. Chega para todo mundo. Mas nós não viveremos só dias maus. Pelo contrário, se a gente escrever numa agenda aí da nossa vida, nós vamos detalhar ela, nós vamos perceber que a maioria do nosso tempo foi tempo bom. Tempo de vida abundante, tempo que o Senhor nos trouxe, e o privilégio de estarmos aqui, de poder falar. Você não está no hospital, eu não estou no hospital, nós estamos em casa, nós estamos vivos, nós saímos para o trabalho. Que bênção! Então é um momento de celebrar e não de reclamar. Ah, eu vou ao trabalho. Você tem um emprego. Que bênção! Tem tanta gente, né? Exato. Que não tem, que está desempregado, pedindo ao Senhor um emprego. E nós, por tudo, precisamos celebrar. Agradecer ao Senhor. Mardoqueu faz isso e diz isso como um decreto. Isso se torna um feriado nacional naquele lugar. 2 dias de feriado eles têm, né? 2 dias de festa, em celebração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque foi Ele que fez. Foi Ele, é por causa dEle, é tudo sobre Ele. E Mardoqueu traz isso, dizendo para que as crianças, para que a geração não esqueça o que você tem falado aos seus filhos sobre o Deus da sua vida. O que você tem falado à sua família. Qual é a reunião que está sendo falada na sua casa sobre o Deus que você serve? Então, seja grato, celebre, faça um dia nacional de festa, escolha um dia na semana, torne ele de celebração ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se você não fez nesta manhã, aproveite. É dia de festa, domingo de celebração, de celebrarmos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Glória a Deus por isso. Seja grato a Deus.
Eu sei que na correria do dia a dia, nós, seres humanos, temos uma tendência a ser egoísta por pensarmos somente na gente. Só que quando olhamos para um texto desse, isso tem que nos levar, mesmo que hoje eu não recebi a minha vitória, ou que eu estou almejando, mas o meu irmão recebeu, aquele é motivo para me alegrar com ele. Aquilo é motivo para me alegrar com ela, e assim sucessivamente. Então seja grato, meu, seja grato ao Senhor e permaneça fiel a Ele, que você vai ver que Ele tem e Ele pode honrar a sua vida. Assim como Ele honrou Mardoqueu, assim como Ele honrou Esther, e Ele colocando o anel sobre o seu dedo, colocando Ele como segundo homem no seu reinado, alguém de posição, alguém de status, uma figura pública, mas o texto sempre propõe que ele era foi um homem de caráter, um homem próspero, um homem que pensava no próximo. Da mesma forma é a rainha. Como é importante, irmã Miriam, nós pensarmos nos outros também, não só em nós. Isso é evangelho, é o olhar para o outro como eu olho para mim, eu querer o bem do outro como eu quero o meu bem. Não como tem surgido na atualidade essa briga, vou botar a briga aqui entre aspas, tá bom? Para me causar nas palavras, entre homem e mulher, branco e negro, pobre e rico, essa disputa de um ser melhor do que o outro. Enquanto as escrituras vão sempre propor para nós uma igualdade, uma unidade, uma fraternidade, uma irmandade. É bem assim. O que acontece, como aqui fala até no texto, é uma revista que fala sobre mulheres, mas fala para mulheres e fala para homens. Porque a mulher, ela é a base do lar. A mulher, ela ensina aos filhos como lidarem, né? Como eles vão lidar com a vida, como eles vão lidar com os outros, como eles vão lidar consigo próprio. Porque o que acontece, às vezes, no cristão é que ele deixa para Deus resolver as causas, enquanto ele mesmo tem que se procurar se conhecer, se fortificar na palavra, buscar ao Senhor. Na fraqueza que ele tem que o Senhor vai fortalecê-lo. Então, o cristão, desde jovem, desde pequenininho, né, ele vai aprender junto com a sua mãe. Aqui nós vemos aqui nessa lição a Esther, ela é chamada de uma mulher relevante. Uma mulher relevante. O que significa ser uma mulher relevante? Ela foi uma mulher que fez a diferença com as atitudes dela, com o jeito dela. Por quê? Ela ouviu os ensinamentos de quem a criou. Ela ouviu as palavras de quem a criou e decidiu seguir o Deus de quem a criou, que era o Deus que provia todas as necessidades, que supre todas as necessidades do povo. A Esther, o que acontece? Ela não tentou de forma nenhuma usurpar o poder do rei, ou bater de frente com ele, ou fazer igual a antecessora, desobedecer ao rei. O que falta em nós, cristãos, é realmente saber que posição que nós estamos. A posição da Esther aqui, primeiro, ela era serva de um Deus vivo. Depois, ela era uma mulher, filha adotiva, mas muito amada por quem a cuidava dela. Depois, ela se tornou uma das mulheres do rei e depois a rainha. Então, ela soube todas as posições pela qual ela estava. E de forma nenhuma ela tentou ficar acima do pai ou acima do rei, que eram líderes colocados por Deus sobre ela. Por isso ela ficou viva. Se talvez ela tivesse desobedecido a ordem quando recolheram as mulheres de não ir, ela tivesse morrido. Se talvez ela tivesse enfrentado o rei, não tivesse orado, tivesse ido colocado toda a esperança na capacidade dela, nas forças dela, ela teria morrido. Mas não, ela decidiu escolher, entender o lugar dela e não, vamos buscar orientação em Deus. Tio, vamos pedir para que todos orem, busca o Senhor durante 3 dias, que eu vou chegar até o rei. Então,
aqui no capítulo 8 de Esther, no versículo 3, que não está na revista, diz que ela chegou, assim, Esther, falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés. E chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã. O que acontece, muitas das vezes, nós, seres humanos, a gente tem o nosso ego, o nosso orgulho, que atrapalha o que Deus tem para a gente. Ela aqui, ela não deixou o orgulho, não deixou a soberba, não deixou o título de rainha atrapalhar o que Deus tinha para ela e para o povo. Ela tinha nas mãos uma chave. A chave de quê? De levar boas notícias para o povo. E isso era com humilhação. Não colocando uma humilhação, porque a palavra humilhação ou humildade, às vezes as pessoas colocam como se ela tivesse em desvantagem, em segundo plano. Mas ser humilde não é qualquer um que consegue ser humilde, mas com Deus a pessoa consegue ser humilde, porque é só mesmo uma pessoa muito, muito ciente do seu lugar, da sua posição, que ela consegue enxergar o momento dela deixar um outro falar, porque o outro tem a responsabilidade, que é o que acontece, que está comentando aqui na revista, dessa briga que o mundo coloca, porque o dividido, o inimigo opera. Então, na casa do Senhor, você não pode ter ninguém dividido. E a casa do Senhor começa em casa. Então, se em casa a mulher decide, porque ou ela ganha mais, ou porque ela está na igreja, ou porque ela tem maior conhecimento, está por cima da autoridade, seja do marido, se ela não tiver marido, se a autoridade do seu pai, que está sobre ela vai ficar em desvantagem, ela vai ficar doente, ela vai se sentir desamparada, porque ela vai jogar todas as expectativas nela e não vai deixar o outro assumir realmente a responsabilidade dele. O mundo vai tentar sempre dividir, vai sempre colocar uma disputa, mas Deus diz, não é do meu agrado nenhum tipo de disputa, é cada um na sua posição. Posição de servo, posição de filho, posição de esposa e posição de marido. A esposa em casa, ela nunca vai ser humilhada se ela ficar quietinha, se ela resolver obedecer a Deus. Nunca tentar passar à frente do seu esposo, mas sim com sabedoria, pedindo a sabedoria, igual o pastor falou, sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vai dar o agir dela com os filhos para poder ensinar, para poder ajudar o marido, que a auxiliadora não é segundo plano, é estar junto, é auxiliar o marido, mas não passar à frente. E, igualmente, nunca passar à frente de Deus, como Sara convenceu Abraão por causa do filho para que tomasse Agar. O que foi que aconteceu até hoje? Entendendo? Essa guerra que tem dos povos por causa de Ismael e Isaac. Então, a disputa, Deus nunca reina na disputa. E nós, como cristãos, devemos compreender e entender que a vitória vem sempre da unidade. Amém, graças a Deus. Irmã Cristina, se a gente pudesse usar uma mulher como exemplo, poder citar esse fechamento de lição, quem poderíamos usar como exemplo? Mesmo que seja alguém na história. Bom, a meu ver, Catarina Vambora, não é? Que está na nossa lição, está na nossa revista. Quem nesse domingo está nos acompanhando, está com a revista, vai ver o nome dela. Catarina Vambora, esposa de Martinho Lutero. O interessante é que ela começa como freira, né? Começa como freira e depois ela vai se tornar esposa de Martinho Lutero e vai ser aí parte importante ao lado do esposo da Reforma Protestante. É o Deus que tudo provê. Ele provê que os caminhos se encontrem, ele provê a conversão de quem precisa para que a união se estabeleça. E vejo nela, para finalizar, uma mulher, como o apóstolo Paulo indicou que nós fôssemos, né, pegando um gancho nessa disputa em que o Senhor
não opera nisso, né? É uma mulher discreta, uma mulher modesta, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos ser. Mulheres discretas, modestas, santas, não é? Submissas ao Senhor. E assim é a Catarina Vambora, um grande exemplo para nós. Irmã Rosiane. Eu posso destacar a Susana Wesley, que é mãe do John Wesley. Ela também retrata, né, esse trabalho sem disputa, sem querer ocupar o lugar do esposo, não, pelo contrário. Ela foi uma mulher sábia, né, que criou muitos filhos. Tá? Ela teve bastante filhos, mas ela teve um destaque muito grande na história. Ela soube se pôr, a sua posição, o seu lugar como Esther, não quis disputar, não quis saber quem era maior, quem era menor, não. Teve o seu lugar de destaque na história, e ela escreveu aqui, quero ler com vocês, diz assim, que ela disse assim: eu sou mulher, mas sou dona de uma grande família. Embora a carga superior das almas contidas nela recaia sobre você, ainda em sua longa ausência, eu não posso deixar de olhar para cada alma que estão sobre minha responsabilidade, como um talento confiado a mim, sob custódia. Né? Ela destaca que cada vida, cada criança, cada filho foi uma responsabilidade que um Senhor colocou sobre ela. Mas ela tomou essa responsabilidade sobre si, para exercer aquela responsabilidade com amor, com afinco, com liderança. Muitas mulheres hoje olham o papel de mãe como algo inferior, né? Mas o Senhor te colocou essa responsabilidade. Não é para a gente ficar disputando com os nossos esposos. Pelo contrário, é para a gente se unir, é para a gente vencer. Não é um reino desunido, ele não cresce, mas um reino unido, ele cresce, ele avança, né? Ele progride. Então, nós estamos aqui, Deus não nos deu um inferior ou superior, não. Deus deu papel isonômico, mas deu função diferente. Né? Nós nos colocarmos na nossa função, sem usurpar o papel do nosso esposo, sem usurpar o papel dos nossos pastores, sermos obedientes às nossas lideranças, aos nossos esposos. A obediência não quer dizer uma escravidão. Não, pelo contrário. Ser obediente é que você está entendendo qual a sua missão, qual o seu papel, qual a sua função. E não há nada mais especial nessa vida em que nós carregarmos aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós somos corpo de Cristo, né? E nós levarmos a carga um dos outros, carregarmos juntos nessa unidade. Dentro do lar, por exemplo, é a mesma coisa. Né? Quando nós nos unimos, quando nós entendemos o nosso papel como esposa, como dona do nosso lar, como nós não queremos usurpar o papel deles, nós crescemos e nós até descansamos mais. Fica essa dica para cada uma das mulheres. Deus seja louvado por isso. E tantas outras mulheres na história, e na sua revista você vai perceber que tem outras mulheres. Eu pensei em falar também sobre a irmã Celina de Albuquerque, mas eu quero finalizar também aqui, mas citando um texto bíblico e uma mulher. Todas as vezes quando eu falo de mulher, eu gosto de olhar para ela, que é a mãe do nosso Salvador. Porque quando o anjo Gabriel se apresenta até ela para convocá-la para o chamado de carregar no seu ventre o Salvador Jesus Cristo, em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela diz uma das coisas que eu acho mais linda nas Escrituras. Ela disse: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Então poderíamos concluir essa aula pedindo a Deus que Ele possa levantar homens e mulheres corajosos e dispostos a fazer a sua vontade. Como foi Mardoqueu, como foi Esther, como foi Ruth, como foi Débora, Miriam e as irmãs que elas citaram. As próprias irmãs estão aqui conosco como convidadas, e que Deus possa continuar levantando homens e mulheres para a sua obra, para o seu reino. Então que essa lição possa despertar em você a se colocar disposto a querer fazer a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Você sempre será o nosso convidado para estar conosco, cultuando e bendizendo o nome do Senhor.
Obrigado mais uma vez pela confiança. Obrigado por você estar aqui conosco interagindo. Deus te abençoe, você e sua casa. Lembrando que às 18h30 teremos culto de adoração ao Senhor. Você é nosso convidado. Venha cultuar Deus conosco. Traga sua família. Será um prazer ter você aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Irmã Miriam, muito obrigado pela presença. Deus te abençoe cada vez mais e mais. Aqui. Obrigada. E que todos tenham um abençoado domingo. Amém. Irmã Cristina, obrigado mais uma vez pela presença. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Eu que sou grata pela oportunidade mais uma vez. Irmã Rosiane, obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando a sua vida todas as vezes. Amém. Obrigada e agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui, né? Pessoas tão abençoadas. Aprendi muito nesta manhã e tenho certeza que você aí também foi abençoado. Que o seu domingo seja de bênção, uma semana abençoada para a sua vida. Amém. Então vamos orar para encerrar a nossa aula. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer. Obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado pelas tuas servas aqui presentes que ministraram essa aula. Obrigado pelos nossos ouvintes. Que o Senhor abençoe a todos. Que possamos ser exemplos, que possamos dar bom testemunho, que possamos estar no centro da tua vontade para cumprir e fazer o teu querer. Nos ajude, nos dá graça, nos dá força, que cumpra na nossa vida a tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.